Pai, no momento que a Tua palavra vai ser pregada, eu te peço a Tua unção sobre os meus lábios, para aquilo que eu falar aqui, seja aquilo que venha de Ti, Senhor. Use-me como canal, Senhor, levando a Tua palavra para os Teus filhos que aqui se encontram, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A palavra de Deus diz: toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Mas por quê? Quando nós estamos diante de uma questão, a gente tenta resolver essa questão ou esse problema da maneira que nós aprendemos, fundamentados na instrução, fundamentados nas leis, na lógica. A gente tem essa sabedoria dada pelo Senhor para que nós possamos solucionar os problemas, mas às vezes eles não são passíveis de solução humana. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a coisa toma um rumo tão complicado que a gente não consegue solucionar, e cada vez que a gente mexe, pior fica. A gente se assusta e começamos a clamar ao Senhor: Senhor, desembaraça essa questão. Senhor, toma a frente desse assunto, porque eu já esgotei toda a minha capacidade. Se um ímpio fizer isso, seguramente ele vai ficar na mão, porque ele não crê. Mas aqueles que são filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus pelo novo nascimento, que creram na morte e ressurreição de Jesus Cristo, esses têm sim muita esperança, porque Ele, o Senhor Jesus, está conosco. E na palavra dele ele diz: em momento algum te deixarei ou te abandonarei. Você pode estar diante de uma situação gravíssima, seja ela uma situação financeira ou um rolo daquele que não desenrola. Mas, por conta de você ser filho de Deus, por conta de que você foi comprado a preço, e preço muito caro, o Senhor ainda assim não abandona os seus. Aí você pergunta: mas por que demora tanto essa solução? Eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Por quê? E se nós pararmos, meditarmos na palavra, nós vamos perceber que a didática do Senhor é diferente da nossa lógica. A didática do Senhor, por vezes, ela está nos dizendo: acalma, você tem que passar por isso, porque é justamente nesse passar por isso que eu vou estar ensinando a você como você vai enfrentar essas coisas, não com a sua força, mas com a minha palavra. É o crer, é o confiar, é ter fé que as coisas vão ser resolvidas. E quando elas são resolvidas, toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Por isso que o Senhor não quer dividir com ninguém. Porque o que era para você fazer, não fez. Porque as coisas complicaram demais. Mas o Senhor entra em ação e desembaraça a situação. Eu tive em Macaé hoje é domingo, essa semana agora eu voltei de viagem e tinha uma pendência para ser solucionada em Macaé. E essa pendência, ela envolvia um faturamento. Esse faturamento foi bloqueado e eu fiquei muito preocupado.
E nos dias que antecederam essa minha viagem, dessa reunião, e até na viagem, eu ia pensando comigo, eu digo, se perguntar isso, eu vou responder aquilo. Se perguntar aquilo, eu vou responder aquilo outro. E se falar aquilo, até que chegou uma hora que você para. Você está querendo dar resposta para tudo? Confia em mim. Eu vou desembaraçar essa situação. E na minha cabeça, eu já estava dando como perdido aquilo. Digo, não vou mais me aborrecer com isso, não vale a pena. Cheguei em Macaé, no dia seguinte de manhã teve a reunião. E antes da reunião, como sempre faço, Senhor, unge meus lábios, para quando eu abrir a boca, fale aquilo que vem de ti. Ensina-me a ouvir, a escutar. E eu tive a reunião, escutei, quase não falei. E as coisas foram resolvidas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. Porque Ele desembaraçou e desenrolou aquilo que eu já dava como perdido. Por isso que quando a gente fala toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, porque da minha parte esgotaram tudo que eu podia fazer. Mas o Senhor veio e resolveu tudo. E eu fico feliz com isso. E fiquei muito feliz. Porque tem um Deus que compadece dos seus filhos e vem ao socorro. Sempre, sempre. Seja esse socorro uma questão financeira ou não, seja uma enfermidade ou não, o Senhor não nos abandona. E todas as coisas que nos acontecem com a devida permissão dele. E todas as coisas que acontecem com a devida permissão dele têm um ensinamento. E você tem que estar atento para observar aquilo que o Senhor está falando com você. Eu vou pedir que quem não trouxe Bíblia, pega a Bíblia ali, porque nós vamos ler uma passagem, essa passagem ela é um pouco longa, e a gente vai estar parando em todos os versículos dessa passagem. Portanto, quem não trouxe, pega, por favor, ali, acho que na entrada ali tem Bíblias ali. Antes de nós abrirmos nossas Bíblias, que nós vamos abrir lá em Juízes, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ter um intercessor junto ao Pai, que não nos abandona em momento algum e ainda desembaraça a situação, resolvendo da melhor maneira. E por vezes nos preparamos para um desafio e até nos sentimos seguros, até porque ninguém vai numa reunião sem antes se preparar. Então nós nos sentimos seguros de enfrentar esses desafios ou esses questionamentos. Porém, quando as coisas não saem conforme planejamos, e aquele assunto que achávamos que ia ser resolvido facilmente passa a ser um pesadelo enorme para a gente. Quanto mais a sua autoconfiança em ir na frente e resolver a questão, quanto maior a sua autoconfiança, maior, com certeza, será a sua queda. Porque nós precisamos da confiança do alto, não da autoconfiança. Tem uma passagem eu gosto muito dessa passagem, está em Juízes 7. Juízes 7. Eu gosto muito dessa passagem, ela vai do versículo 1 ao versículo 25.
Isso mostra nessa passagem que a gente vai ler pausadamente a cada versículo, mostra como é que foi resolvida uma situação em que na cabeça de Gideão ele queria resolver de uma maneira, mas Deus falou, não quero assim não, não quero assim não. Sabe por quê? Se for resolvido dessa maneira, você vai tomar a honra e a glória para si. E a minha honra e a minha glória eu não divido com ninguém. Juízes 7, todos abriram Juízes 7, versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de manhã de madrugada, acamparam junto à fonte de Harod. E o arraial de Midian estava na banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. O vale, lá embaixo, na banda do norte, estava lá, o pessoal estava lá, de Midian. Versículo 2. Disse o Senhor a Gideão, o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo, foi a minha própria mão que me livrou. Deus falando com Gideão falou, eu não quero, tem gente demais para enfrentar os midianitas que eu vou te dar na tua mão. Tem gente demais aí. Eu não quero que depois o povo de Israel diga, foi a minha mão própria, pela força que eu fui e me livrei. E não Deus. Mas vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte, e retire-se do monte Gileade. Então, voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então Deus falou, quem é medroso e tímido, pega as tuas coisas e volta. Voltaram 22.000, não é isso? Quantos ficaram? 10.000. Quantos tinha no total? 32.000. Quantos voltaram? 22.000. Ficaram 10.000. Vamos continuar. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda são muitos. Fazei-os descer às águas, e ali os provarei. Isso é o Senhor que está falando. Fazei-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então, Deus falou, desce todo mundo lá para a água, e ali eu vou te mostrar quem vai e quem fica. Versículo 5, e Gideão fez descer o povo às águas. Então, o Senhor lhe disse, qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado, e a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro lado. Versículo 6. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Versículo 7. Disse ainda o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei
e entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte e cada um ao seu lugar. Quantos voltaram? 9.700. Quantos ficaram? Bom, 300 sobre aqueles 32 mil é menos de 1%. Menos de 1%. Dos 32 mil, 31.700 o Senhor falou, faz a mala e volta. Faz a mala e volta. Ficaram 300. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 8. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas trombetas, e Gideão enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve os 300. O arraial de Midian estava embaixo do vale. Lá embaixo no vale. Versículo 9. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei na tua mão. A situação de Gideão era a seguinte: ele ia enfrentar aquilo com 32 mil homens. O Senhor falou: não, quero não. Porque assim você pode ganhar e pode pegar a glória para você. Não quero não. Vamos começar a fazer uma seleção. E foi tirando. Quando ele olhou, tinha menos de 1% na mão dele. Gideão ficou preocupado. Gideão, fazendo as contas, verificou que do total de homens de guerra, 32 mil ficou com 300. E ele ficou já meio desconfiado. O que vai ser agora? Ele ficou com receio. Apesar do Senhor estar falando com ele, Gideão ficou com receio. E Deus manda ele descer, vai lá, dá uma espiada lá, junta ao sentinela e vê o que o sentinela vai falar. Mas Deus fala no versículo 10: mas se tens medo de descer, vai com o teu moço Purá ao arraial. Então Gideão, com medo, e Deus falou: desce com teu moço Purá. E os dois desceram na surdina da noite, foram lá para o arraial para vigiar, para inspecionar, para ver como é que estava a situação lá. Versículo 11: ouvirás o que dizem e serão fortalecidas as tuas mãos. Olha o que o Senhor fala. E virás o que dizem e serão fortalecidas as suas mãos. Deus sabe dos nossos pensamentos. Deus sabe de todas as coisas. E já sabia que Gideão estava receoso. Para não dizer que ele estava com medo. Eu ia com 32 mil, vou com 300 agora. E tem muita gente lá embaixo. Mas Deus chama, diz: vai lá você. Vai lá com Purá. Pega ele e desce. E vê o que eles vão falar. Onde que eu estava? Versículo 11 que eu li, não foi? Então Gideão queria ter certeza que não entraria numa situação difícil. Ele sabia que o seu efetivo era mínimo. E Deus, sabendo disso, manda ele descer. Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão. Tinha muita gente. E os seus camelos eram inumeráveis, como areia na praia do mar. Gideão e Purá olhou aquilo: nossa, tem muito camelo, muita gente. Como é que eu vou fazer com isso? Versículo 13.
No momento em que o Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho, um daqueles sentinelas avançados, e dizia, esse homem contava para o outro, e Gideão e Porá escutando na moita, eu tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas. Lembra que eles estão no vale lá embaixo, né? E Gideão está lá em cima. Muito bem. E chegando a uma tenda, bateu nela, de sorte a fazê-la cair, e a virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Versículo 14. Ao que respondeu o seu companheiro, os dois sentinelas estão conversando e Gideão está escutando lá atrás. Ao que respondeu o seu companheiro, dizendo, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo este arraial. Os sentinelas falando. Versículo 15. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Ele disse, Senhor, obrigado. Nossa, agora eu estou bem. Agora eu tive a certeza que eu vou poder enfrentar isso daqui. E Gideão deu um ufa, e continuando, e voltou ao arraial de Israel, e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Versículo 16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um deles, quantos eram mesmo? 300, né? O que colocou na mão de cada um deles? Lanças. Era aí. Quem colocou? Lança, não? Trombetas, que mais o quê? E cântaros vazios, contendo tochas acesas. Mas quem é que vai enfrentar aquela multidão com trombeta e tocha? Aquela monte de gente. Vamos lá, versículo 17. E disse-lhes, olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Versículo 18. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial e dizei, pelo Senhor e por Gideão. 19. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele, eram 3, ele dividiu 100, 100, 100. Então Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele, chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília da noite, do meio, havendo sido de pouco colocada as guardas. Havia colocado as guardas há pouco. Então, tocando as trombetas, e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Versículo 20. Assim tocaram as 3 companhias, uma aqui, outra no meio, outra na outra ponta. As 3 companhias, as trombetas, despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas, mão esquerda a tocha, e com a direita as trombetas, para as tocarem, e clamaram, a espada do Senhor e de Gideão.
Versículo 21. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então, todo o exército deitou a correr e gritando, fugiu. 22. Pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor, presta bem atenção, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. É o Senhor, gente. É o Senhor quem peleja por nós. É o Senhor contra a multidão. Aqueles 300 homens foram com trombetas e cântaros. Não tinha arma, não tinha flecha, não tinha lança, não tinha nada. Continuando. E fugiram até Bet-Sitá, em direção de Zerará, até os limites de Abel-Meloá, junto a Tabate. Versículo 23. Então, os homens de Israel, das tribos de Naftali, de Asser e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram a Midian. Aí aquela turma que tinha ficado de fora foram convocados, agora vão perseguir eles para Midian. Ele foi com 300, eles fugiram, começaram um matar contra o outro, outros fugiram, aí aquela turma toda que foi dispensada voltou. Versículo 24. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei ao encontro de Midian e ocupai-lhe as águas até Bet-Borá. E também o foram, o Jordão, convocados, pois todos os homens de Efraim tomaram-lhe as águas até Bet-Borá, Babará, e também o Jordão. E versículo 25, para encerrar essa leitura. E prenderam 2 príncipes de Midian, Oreb, Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram a Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Quantos eram mesmo? 30 e quantos? 32 mil. O Senhor falou, só 300. Você sabe por quê? Porque eu vou entregar ele nas suas mãos. E toda a honra e toda a glória vai ser dada a mim. Eu não vou repartir com ninguém. Eu não vou repartir com ninguém. Estava arriscado Gideão entrar com os 32 mil e perder a batalha. Ele tinha muita confiança nos homens dele, mas ele podia perder. Mas Deus falou, sai. A minha honra e a minha glória eu não dou a ninguém. E nesse texto que nós lemos, nós aprendemos que para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. E antes que as pessoas se gloriem das suas conquistas, Deus segura a onda. Fica quieto. Esse assunto é meu. Eu vou resolver. Por vezes nós queremos tomar a frente e solucionar e dar um jeito na situação. Mas Deus fala, sossega. Sossega. Deixa eu resolver isso daqui. Não usa de meios do mundo. Vou falar com fulano, vou falar com cicano, amigo meu, vai resolver, vai dar um jeito, vai contornar a situação. Isso são práticas mundanas. O Senhor fala, não precisa de nada disso. Eu vou dizer o que você vai fazer e você vai me escutar.
E quando você me escutar, você vai fazer aquilo que eu te falar. Gideão usou o que para derrotar aquela turma? Espada? Lança? Arco e flecha? Não. Trombeta. Trombeta e um pote com chama. Por vezes, não conseguimos vencer as coisas que julgamos tão fáceis, mas temos a vitória naquelas que achamos tão difíceis. Tão difíceis. O excesso de confiança nos leva a agirmos de maneira soberba. Às vezes acontece isso. E quando essas coisas acontecem, nós não estamos imunes. Aí vem aquela palavra, acalma. Aí você para e fala, desculpa, pai. Joelho no chão, perdão, pai. Me perdoa que eu estava me excedendo. Eu estava envolvido nas práticas e acabei sendo envolvido pela alma no sentido de querer resolver isso. E o Senhor fala, calma, deixa eu resolver essa situação para você. A umidade nos faz dependente do Senhor. Aquele povo certamente derrotaria ou não aquela turma, não sei. Mas o Senhor operou ali. E pela sua misericórdia e graça, ele age no sentido de deixar claro para aquele povo que Deus é Deus e ele opera independente da lógica humana, porque a sua glória e honra ele não divide com ninguém. A vitória daqueles que são do Senhor não está nas mãos, não está em armas, não está na tua força, nem armas, nem forças, mas em Cristo. É Ele que vai te defender. E tudo que o receberam, como diz Gálatas 2:20, todos aqueles que o receberam, todos que o receberam, viverem esta vida na fé e na certeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha honra e minha glória eu não divido com ninguém. É o Senhor e é dele. Por isso, toda vez que você estiver resolvendo ou desembaraçando uma questão, seja ela o que for, você fala, Senhor, obrigado. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Ganhei um título, Senhor, obrigado. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, porque o Senhor proporcionou que isso acontecesse na minha vida. Senhor, obrigado pela esposa que tu me destes. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, porque eu sei que o Senhor trouxe à existência aquilo que não existia para mim. Viver na dependência do Senhor é a receita exata e correta para aqueles que são dele. Nós temos que estudar, temos que estar atualizados, temos que estar sabendo o que está ocorrendo em nossa volta, sim, nós temos sim, para não ficarmos alheios, mas ao agirmos, nós colocamos o Senhor na frente, porque se nós formos na frente, seguramente vamos quebrar a cara. E a Ele toda a honra e toda a glória. Amém?